Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, um videocast que dá um tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez falamos com Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia e um dos brasileiros com papel mais determinante nas decisões relacionadas à nossa transição energética. Biocombustíveis são para o Brasil como os combustíveis fósseis são para a Arábia Saudita, mas nós não vamos deixar, evidentemente, de sermos extremamente vigorosos nas cobranças, não só da Petrobras, mas das outras instituições que podem contribuir com o desenvolvimento nacional. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Fabiola, e mais uma vez destaco a importância de eventos como esse que o Esfera promove sempre, a fim de que a gente possa conversar com os empresários do Brasil, conversar com o setor produtivo e demonstrar as políticas públicas que estão sendo implementadas a favor do desenvolvimento econômico e social do país. Sim, a preocupação com o crescimento do Brasil. Muitos do que já passaram por aqui falaram com esse como foco. Essa é a grande prioridade, claro, sempre de um governo. No seu campo de energia, qual é, vamos dizer assim, o foco principal na sua análise para o desenvolvimento do país? No que o senhor pode contribuir para essa missão do crescimento do Brasil? A energia vive um momento muito auspicioso em consequência da transição energética. Todos sabem que a transição já se consolidou do ponto de vista e do seu alicerce maior, que é a questão da sustentabilidade. A questão de poder salvaguardar o planeta dos efeitos advindos do problema da emissão de CO2, que vem causando danos muito fortes à questão climática mundial. Agora, ela tem também uma vertente econômica fundamental de ser vista. No Brasil, por exemplo, nós temos implementado políticas que vão descarbonizar o setor de mobilidade e o setor de transporte, que são autoemissores, através dos biocombustíveis. Os biocombustíveis são para o Brasil como os combustíveis fósseis são para a Arábia Saudita. Por isso, nós enviamos ao Congresso Nacional, um exemplo claro, o projeto Combustível do Futuro, que cria mandato para o diesel verde, uma nova indústria de biocombustível no país, aumentando o mandato do etanol, aumentando o mandato do biodiesel, criando a captura e estocagem de carbono e criando o SAF, Combustível Sustentável de Aviação. Tudo isso a fim de que a gente possa promover uma nova e mais robusta indústria e que também fortaleça a cadeia do agronegócio nacional, levando em consideração a nossa grande vocação de produtores de alimentos do mundo. Ô ministro, é claro que nos últimos tempos o senhor apareceu bastante na imprensa falando sobre as questões relacionadas ao presidente da Petrobras, né? E até recentemente uma reportagem do jornal Estado de São Paulo disse que o senhor fez algumas recomendações ao presidente, algumas sugestões ao presidente Lula, né, de qual seria os melhores caminhos da atuação do presidente da Petrobras. É verdade isso? O senhor chegou a fazer algum tipo de sugestão ao presidente Lula para permanência de Prats na presidência da Petrobras? Quem sou eu para poder falar com o presidente Lula, que conhece tão profundamente, é presidente da República pela terceira vez no Brasil, alguém extremamente experiente, que conhece tanto quanto eu a importância de nós todos respeitarmos a governança da Petrobras, a sua natureza jurídica. Mas é importante aqui sempre ressaltar que a Petrobras, diferente das outras corporations, é uma empresa de capital misto, uma empresa de capital aberto, inclusive com capital aberto em Nova York, mas que é controlada pelo governo. A maior parte do conselho são membros conselheiros indicados pelo governo. E, portanto, que a gente sempre que dialoga com o setor produtivo, de uma forma geral, mas de forma mais vigorosa com a maior empresa do país, com a Petrobras, é para que ela cumpra o seu plano de investimento aprovado. E o plano de investimento da Petrobras, além da sua natureza e da sua gênese de exploradora de óleo cru, tanto para exportar quanto para refinar no Brasil, é que ela continue investindo no seu parque de refino, para que nós nos tornemos autossustentáveis. Importante, Fabíola, ressaltar alguma coisa que é muito relevante. Depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, o debate internacional ele se dá muito em torno da segurança alimentar e da segurança energética. Isso é sinônimo de soberania.
Quando faltou o gás para a Alemanha, por exemplo, cortado pela Rússia, é que todo mundo passou a ver a importância das novas matrizes energéticas. Por isso, nós fortalecemos muito e queremos, respeitando a governança da Petrobras, que ela cumpra com a questão das fábricas de fertilizantes, por exemplo. Nós, que somos o país que mais produz alimento no mundo, um país reconhecido como celeiro de alimentos da humanidade, não podemos continuar com 92% de dependência dos nitrogenados, dos fertilizantes nitrogenados. E a Petrobras, nos últimos anos, em especial no governo anterior, ela abandonou esse tipo de investimento. Parou com a Fafem do Paraná, parou com Três Lagoas, questões fundamentais. Então, gás, fertilizante, refino, para que a gente se torne autossustentável e não precise de importar gasolina, importar E o senhor está oleodutos, tendo essa conversa são com o fundamentais. Prates? Estão alinhados? Nós temos um plano de investimento. Ele, semana passada, deu gestos muito importantes quando ele ressaltou que está retomando esses investimentos. Ou seja, naturalmente, a governança da Petrobras e a sua gênese, é natural que ela tenha, por preferência, até por uma questão de rentabilidade, a questão, volto a dizer, da exploração do petróleo, venda tanto para exportação quanto no mercado interno. Mas ela tem também uma função social, que é colocada na Constituição Federal, na lei das SA e na lei das estatais. Então é importante que ela cumpra com isso, que ela compreenda a necessidade de que nós todos, brasileiros e brasileiras, queremos construir um país mais justo, um país mais solidário, um país mais fraterno. E como é que nós vamos construir isso? Com geração de oportunidade, geração de emprego e renda, para que a mãe e o pai de família possam criar os seus filhos com o suor do seu trabalho. Só vamos conseguir isso com o desenvolvimento nacional, reconhecendo a necessidade de industrializar o Brasil, e o gás, por exemplo, é fundamental para isso. Então, só para a gente encerrar esse assunto, ministro, está mais calma essa situação da saída dele ou não? Porque Eu costumo dizer que teve mais barulho do que fato. É? Agora, é importante que a gente dê estabilidade à empresa, que a empresa tenha paz para poder trabalhar, mas nós não vamos deixar, evidentemente, de sermos extremamente vigorosos nas cobranças, não só da Petrobras, mas das outras instituições que podem contribuir com o desenvolvimento nacional, compatibilizando o interesse do investidor sempre, porque nós sabemos que no mundo globalizado, no mundo plano, o capital é muito volátil. Então, para poder um fundo internacional investir no Brasil, numa empresa brasileira ou numa empresa fora do Brasil, basta uma decisão. Sim. Então, nós que somos um país que respeita contrato, que tem segurança jurídica, tem regulação estável, tem estabilidade social e política, somos Sim. um país muito fértil para investimentos e um país que tem empresas muito rentáveis como a Petrobras. Ô, ministro, essa decisão, a proposta de pagar 50% dos dividendos extraordinários, o que o senhor achou agora dessa possibilidade? O Conselho está deliberando sobre esse assunto, a tendência é essa, está levando em consideração uma série de fatores, novos elementos que a diretoria trouxe agora ao Conselho, que dão mais clareza sobre verdadeiramente a estabilidade do plano de investimentos que a empresa está cumprindo. Teve dois elementos que foram preponderantes. Me parece que o aumento do petróleo, do Brent, e o aumento do dólar fez com que a empresa ganhasse mais robustez financeira. Tudo isso será levado em consideração pelo Conselho, e é importante também, sempre, a gente considerar a questão da economia. O Brasil vem se estabilizando do ponto de vista econômico, os juros vêm caindo, a fim de a gente criar um círculo virtuoso a favor da geração de emprego e renda e combate à desigualdade no Brasil, que é o grande propósito do governo Lula. O nosso videocast termina com 3 perguntinhas e a resposta é em 30 segundos, mas é bem tranquilo. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? Gerar emprego e renda e combater a desigualdade. Qual o setor da economia que o senhor investiria? O setor mineral é muito auspicioso. O setor elétrico é um setor muito vibrante e muito rentável, e é um setor muito importante e estável para o investidor. Se o senhor fosse o presidente do Brasil, qual seria a sua prioridade? Combater a desigualdade, sem dúvida nenhuma. Um país com a dimensão territorial do Brasil, um país com as potencialidades que nós temos, econômicas,
é fundamental que a gente combata a desigualdade para construir uma sociedade menos violenta, mais justa, mais solidária e fraterna. Ministro Alexandre Silveira, muito obrigada por estar aqui no nosso videocast, obrigada por também vir aqui no nosso evento. Um bom dia ao senhor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, ressalto a importância de eventos como esse. Tá aí, a gente termina mais um episódio do nosso videocast, trazendo discussões importantes do Brasil com autoridades como o ministro de Minas e Energia.